Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém, Santo Deus. Eis aqui a tua palavra. Eis aqui o Senhor falando ao teu povo nessa noite. Que seja uma noite de revelação, de transformação, mas principalmente uma noite de posicionamento. Que o Senhor possa me usar como boca tua, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é a importância da multiplicação. E a gente vê aqui por que é importante a gente multiplicar. Quando Jesus ele recebe a notícia de que João Batista tinha sido decapitado, ele começa a sofrer o seu luto. Ele tenta ficar um pouco distante do povo, se afastar para que ele pudesse chorar, para que ele pudesse se entristecer, mas a multidão a gente viu que continuava seguindo, continuava indo atrás dele, e detalhe, nos outros evangelhos diz que eles iam na borda do mar, seguindo Jesus a pé. E chega um momento que eles começam a ouvir Jesus, Jesus começa a curar os enfermos. Eu acredito que naquele dia também houve salvação, mas foi ficando tarde. Aquele povo começa a ficar com fome. Eu não sei você, mas eu, quando estou com fome, eu fico mal-humorado demais. Eu não gosto de conversar, eu fico quieto, pensativo. Quando alguém fica puxando muito assunto, são aquelas respostas muito diretas. Eu fico mal-humorado. Agora você imagina 5.000 homens com fome no deserto. E os discípulos viram para ele e falaram assim: Jesus, é melhor você mandar esse povo embora, porque já está tarde, aqui não tem mercado, aqui não tem nenhum lugar para a gente comprar comida, manda esse povo embora. E Jesus vira para eles e fala: não, eu vou ensinar para vocês a importância da multiplicação. Vê o que tem aí. E naquele momento eles se mexem para um lado, se mexem para o outro, e eles voltam com 5 pães e 2 peixes. Um menino entrega a sua comida, que eu tenho certeza que ele se preparou antes de sair de casa para levar aquela comida para lá, e ele entrega. E quando ele entrega, eles falam: ó, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, dá graças, entrega e manda distribuir. E o milagre começa a acontecer. Mas por que a multiplicação é importante? Porque nos movimenta para provocar milagres. A multiplicação nos movimenta para provocar milagres. Versículos 16 e 17. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus provocou nos discípulos a importância da multiplicação. Quando ele fala, vê o que tem aí, eu acredito que naquele momento eles começam a perguntar. Ele sai no meio daquela multidão, quem tem comida, quem tem pão, quem tem peixe, quem tem alguma coisa. Eles começam a gritar no meio daquele povo. Eles não ficam parados. Será que alguém aqui trouxe um McDonald's? Será que alguém aqui trouxe um biscoito recheado, guardado na bolsa? Não, eles saem em direção do povo e eles começam a provocar o milagre. Eles começam a perguntar, quem trouxe comida aí? E um jovem tocado pelo Espírito, ele fala, eu trouxe, está aqui. Jesus resolveu o problema daquele povo, mas para ele resolver o problema, ele provocou os discípulos, para que eles pudessem correr atrás. Grave isso. Às vezes, a gente tenta jogar na conta de Deus a responsabilidade que ele já confiou a nós. Jesus falou para eles o quê?
vão vocês e deem comida para eles. E eu acredito que eles começaram a pensar, de onde que a gente vai tirar comida no meio de um deserto? A responsabilidade já era deles, porque Jesus declarou a palavra, vai ser vocês quem vão alimentar esse povo. Vocês vão dar comida para eles. Mas talvez Deus já confiou a você e você não faz nada. E fica, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Você já levantou e já foi entregar currículo? Já correu atrás? Senhor, na minha célula ninguém leva lanche. Toca no coração dessas pessoas. Será que você já sentou com a sua célula e passou para eles a importância de cada um poder levar aquilo que pode? Não precisa ser coisa muito cara, não, irmãos. Chega lá, meu irmão, hoje esse mês foi difícil. Eu trouxe aqui um suco, eu trouxe aqui um refrigerante, eu trouxe aqui um biscoito creme crack, mas eu participei, eu fiz parte. Nós precisamos nos movimentar mais. A gente precisa provocar um milagre no povo. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou se movimentar em direção a Jesus para que ela pudesse receber o seu milagre. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que ele pudesse ser curado da lepra. Os israelitas precisaram dar 7 voltas no 7º dia ao redor da muralha de Jericó para que a muralha pudesse cair. O milagre ele é provocado. Enquanto você não provoca o seu milagre, ele não acontece. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida porque você não está se movimentando. Você está sentado esperando alguma coisa acontecer. Eu estou orando, pastor, para minha célula ficar cheia de gente. E eu creio que até dezembro ela vai multiplicar. Mas você está sentado orando? Porque no meio da oração existe uma palavra chamada ação. Se você só orar, não se movimentar, não convidar, não evangelizar, a sua célula não vai multiplicar, irmãos. Se movimenta, vai atrás de pessoas. Você até sabe o que precisa, mas você não provoca o seu milagre. Você até sabe que precisa de gente, mas você não vai até as pessoas. E você precisa se movimentar. Porque a multiplicação é importante, porque traz organização para a nossa vida. A multiplicação, ela te organiza. Talvez você é uma pessoa meio desajeitada, faz as coisas por impulso. No versículo 19, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Eu tenho para mim que ali tinham cerca de, no mínimo, 10.000 pessoas, porque relata que só contaram os homens, não contou as mulheres. Se cada homem tem uma esposa, 10.000. Se cada casal tem 2 filhos, aí, meu irmão, você é bom de conta. Você sabe que já passou dos 15. E detalhe, antigamente não era igual hoje em dia. Hoje em dia o pessoal quer ter um filho no máximo, porque dá muito trabalho. Eu já falei para minha esposa, pode se preparar. No tempo certo vai vir uns 3 no mínimo. Deus mandou a gente multiplicar. Temos que ser obedientes. Mas as pessoas hoje em dia, até cachorro, preferem adotar um cachorro. Ah, é nosso filho. Não, irmãos. Precisamos multiplicar. Obedecer a palavra do Senhor. E o que acontece quando a gente multiplica? O milagre acontece. A gente viu aqui que Jesus ele manda o povo sentar. Senta todo mundo. Agora você imagina, 10.000 pessoas no mínimo, eu coloco no mínimo, porque talvez você está aqui e a sua avó ela teve mais de 10 filhos igual a minha. Então você coloca ali 2 filhos por casal, mais de 10.000. Agora você imagina mais de 10.000 pessoas com fome. Jesus é inteligente, o homem mais inteligente do mundo. Se você pega uma cesta cheia de comida no meio de 5.000 pessoas, o que acontece? É igual festa de prefeitura que tem aquele bolo gigante, vocês já viram esses vídeos?
Quando libera, o que acontece? Vai todo mundo para cima e mete a mão e bota na sacola, no pote. Ele fala, não, 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 senta todo mundo. E nos outros evangelhos falam em grupo de 50. É bem mais específico. Ou seja, organiza primeiro a casa. Organiza primeiro a tua vida, para que Deus ele possa multiplicar. Existe algo chamado de 3Q. Alguém conhece os 3Q? Os 3Qs é quando você vai fazer alguma coisa, um evento, um projeto, uma ação social, e sempre chega um irmão empolgado, né? Pastor, vamos fazer isso. E a primeira coisa que uma pessoa que tem a vida organizada, ela fala, o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um evangelismo. No dia tal, no horário tal, tá bom. Mas quem? Quem vai fazer? Quem vai ser o responsável? Ah, vai ser o irmão João. Já está disponível, ele tem um entendimento de evangelismo. Tá bom, mas quando? Que, quem, quando? Nós precisamos sempre nos organizar antes de fazer qualquer coisa. Organiza a tua casa, organiza a tua família, resolve o que precisa resolver, porque o milagre quem faz é Jesus. Mas a organização quem faz é você. Quando você vai fazer uma viagem, você precisa se preparar, principalmente se for uma passagem de avião que precisa ser comprada. Você vai viajar, você vai fazer o quê? Comprar com antecedência. Se você for comprar alguns dias, alguns meses antes, a passagem vai estar lá em cima. O valor vai estar caro, mas você, se organizando, você vai comprar com antecedência. Você vai se preparar, vai sair de casa cedo para não perder o embarque. Você vai programar como é que vai ser a sua viagem. No dia tal, eu vou para aquele lugar. No outro dia, eu vou visitar outra cidade. Você se programa com antecedência. A mesma coisa são as coisas de Deus. A mesma coisa, a multiplicação. Se você deseja multiplicar a sua célula, o seu dinheiro, os seus momentos de lazer, as suas viagens, você precisa se organizar. Talvez você não consiga multiplicar a sua célula porque você não organiza ela primeiro. Vai multiplicar quando? Pastor, sabe o que eu fiz lá na nossa igreja? Eu entreguei um alvo para eles com uma flecha no meio assim, ó. E no meio da flecha, do alvo, tem um espaço para colocar a data de multiplicação. Em janeiro, eu entrego para todos os líderes de célula. Anota aqui quando que você vai multiplicar a sua célula e coloca lá na sala onde todo mundo vê. De janeiro a dezembro, a sua célula vai multiplicar. O líder que se programa, o líder que se organiza, multiplica. Porque ele sabe o que ele está precisando. Se você deseja comprar um carro, o que você vai fazer? Se organizar. Vai parar de comer fora todo final de semana. Vai parar de gastar dinheiro com bobeira. Se organize. Talvez você nunca tenha dinheiro porque você não organiza a sua vida financeira. Se organize para que Jesus possa fazer a multiplicação. Por que a multiplicação é importante? Em terceiro lugar, porque supre as necessidades das pessoas. No versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Muitos foram curados naquele dia. Muitos foram salvos naquele dia. Muitos creram em Jesus naquele dia. Sabe por quê? Porque as necessidades foram supridas. Porque as pessoas saíram de lá alimentadas espiritualmente, mas também fisicamente. Você conhece alguém que precisa de uma cura? Você conhece alguém que precisa de comida? Você conhece alguém que precisa ser salvo? Quando a multiplicação acontece, as pessoas ao seu redor, elas são alcançadas. Mas pastor, naquele dia,
não era só no meio daquele povo, não, irmãos. Sabe por quê? Existiam 5.000 homens ali. 5.000 homens com fome. E Jesus deixou eles lá por compaixão, porque sabia que eles estavam lá por causa dele. Não vou mandar esse povo embora com fome, não. A gente vai alimentar eles. Nós precisamos ter o coração de Jesus, ter amor pelas pessoas, suprir as necessidades das pessoas. Existem pessoas que não precisam de comida sólida, mas precisam de atenção, mas precisam de oração, mas precisam de um abraço, mas precisam de amizades de Deus na vida delas. E sabe quem vão ser essas pessoas? Vocês. Vocês serão as pessoas que vão suprir a necessidade delas. Quando multiplicamos, é isso que acontece. As pessoas são alcançadas. Eu lembro que a primeira célula que eu liderei era uma célula muito improvável aqui em Nova Iguaçu, em frente à Faculdade Unig. 5 horas da tarde, sábado. E naquela época, irmão, existia algo chamado horário de verão. Alguém lembra do horário de verão? 5 horas da tarde, o sol parecia o sol de meio-dia. E entrava pela janela e pegava todo mundo na sala. E quando eu recebi o convite do pastor Rubem para ir para aquela célula, eu falei, essa célula aqui vai ser uma célula aí de 7 pessoas, 8 pessoas, que fazem faculdade à noite, que estudam à noite igual eu, trabalham até tarde. Eu fui, te juro que eu fui com esse pensamento. A célula dava quase 50 pessoas todo sábado. E o que acontecia? A multiplicação era de 2 em 2. Não era, vamos multiplicar uma vez, não. Já preparava 2 líderes e multiplicava. Preparava 2 e multiplicava. E nós chegamos a 9 células assim, multiplicando de 2 em 2. E sabe o que acontecia? As pessoas iam chegando. E chegava com depressão, com ansiedade, problema no casamento, ferido, vindo de outro ministério, e a gente amava, a gente treinava, a gente ajudava e a gente enviava. As necessidades eram supridas e outras pessoas iam chegando com necessidades também para serem supridas. Mas quando a gente fica ali somente com o nosso grupo, somente com aquelas pessoas, sabe o que acontece? Tem muita gente lá fora que não é curada, não é abraçada, não é amada, porque a gente está preocupado só com aquelas pessoas. Mas quando multiplica, a célula fica a 7, 8. E agora está chegando gente que também precisa de amor igual o amor que você recebeu. Também precisa de um abraço igual o abraço que você recebeu. Existem muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, porque você não entendeu a importância da multiplicação. Seus amigos do trabalho vão continuar saindo na sexta-feira enchendo a cara de álcool. As suas amigas da faculdade vão continuar traindo o esposo escondido. Os seus vizinhos vão continuar dentro de casa depressivos, sem ter às vezes o que comer e nunca vão crescer na vida, porque você não entendeu que a multiplicação transforma a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a multiplicação não é uma bobeira. E talvez você ache, pastor, multiplicação no tempo certo acontece. Jesus já falou, irmãos, Mateus 28, 19 e 20, para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é para todo crente. Todo cristão deve fazer discípulos e pregar o Evangelho. Nós devemos multiplicar tudo aquilo que Jesus confiou a nós. Por que a multiplicação é importante? Porque traz abundância ao invés de escassez. A multiplicação traz abundância
ao invés de escassez. Versículo 14, versículo 20, na parte B. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E sabe o que eu acho interessante? Que muitos pensam que ao dar, ao enviar, ao multiplicar, vai ficar sem. Não, mas se eu der, eu vou perder. Se eu multiplicar minha célula, ela vai ficar pequena, não vai ficar legal. Mas, na verdade, aquele que semeia, colhe fartamente. Aquele que multiplica, ele vê o milagre acontecer. 2 Coríntios 9,6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Alguém precisou semear os pães e os peixes, e foi aquele jovem. Ele entregou o pouco que ele tinha, mas ele viu talvez o maior milagre da vida dele acontecendo naquele dia. Todo mundo comendo e indo para casa satisfeito. João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você não pode aceitar a sua célula vivendo ali com 7, 10 pessoas o ano todo. Não aceite isso. Isso não é de Deus. Deus, ele quer entregar pessoas para que você possa cuidar, para que você possa amar. Você precisa se movimentar, se preparar, organizar, para que você possa viver a abundância do Senhor. Não aceite viver na escassez. Sabe o que acontece quando uma célula ela multiplica? Você que já multiplicou, você sabe muito bem. Deus ele vai enviando mais pessoas. E tem muita gente que não multiplica por medo. Pastor, mas é muito bom. A minha célula, todo mundo se conhece, a gente é amigo de anos. Tem aquela irmã que traz aquele pastel, a outra traz aquele bolo. Essa célula é uma maravilha. É uma maravilha para você, irmão. Para você ela é boa demais. Mas para quem está viciado nas drogas não é uma maravilha, não. Mas para quem está preso no álcool, essa célula aí não muda em nada na vida dele. Mas quando multiplica e essas pessoas são alcançadas, aí a gente vê elas falarem da boca delas: Jesus me alcançou através da célula. Jesus mudou a minha história através da célula. A multiplicação, quando a gente faz, acontece também com igrejas. Quando abre uma igreja nova, o que acontece? Deus envia mais pessoas. Às vezes o pastor Fábio deve pensar na organização dele. Eu estou enviando 50, 100 para Pavuna. Deus vai duplicar o envio que você está fazendo para lá, pastor. Porque isso é uma bênção do Senhor para a igreja, a multiplicação. O medo de perder precisa ser trocado pela coragem de semear. Semeie com coragem, para que você possa colher fartamente. A viúva que só tinha uma vasilha de azeite, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, que diz, Eliseu diz para ela: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E sabe o que acontecia? Enquanto tinha vasilha, a multiplicação ia acontecendo. Vai trazendo vasilha, e a vasilha vinha, e o azeite ia multiplicando, multiplicando, enquanto tinha vasilha. Só parou de vir azeite porque a vasilha acabou. Mas enquanto você tiver vasilha, a multiplicação vai continuar acontecendo. Enquanto você se posicionar diante de Deus, a abundância vai chegar sobre a sua vida. Repita comigo: Senhor, eu recebo abundância. Vira para o irmão do teu lado e fala: Deus não te criou para viver na escassez. Recebe isso, irmão.
Vamos todo mundo multiplicar em nome de Jesus. Os recursos, a célula, os discípulos. Precisamos multiplicar. Precisamos glorificar o nome do Senhor. Porque a multiplicação é importante. Em quinto e último lugar, porque te leva a viver coisas extraordinárias. Versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. Como eu falei, eu creio que tinham mais de 10.000 pessoas ali. No pensamento humano, é impossível 10.000 pessoas se alimentarem de 5 pães e 2 peixinhos. Não entra na nossa mente 5.000 pessoas se alimentar de 2 pães, de 5 pães e 2 peixes. Impossível. Talvez só para uma pessoa que hoje nem 5 pães e 2 peixes não dava. Só para um que come muito, que come bem, não dava. Agora você imagina 5.000 homens. Mas porque estava acontecendo uma multiplicação, os discípulos participaram de algo extraordinário. Agora você imagina comigo, eles no meio daquela multidão, entregando os pães e os peixes, todo mundo comendo, ficando satisfeito, todo mundo comendo e falando assim: eu não quero mais não, muito obrigado. Sabe aquelas pessoas que comem bem e fica passando a mão na barriga assim, ó? Eu estou satisfeito, muito obrigado. Era aquele povo. Todo mundo se alimentou e ainda sobrou comida. Mas sobrou na mão de quem? Dos discípulos. O milagre acontece na mão de quem serve. O milagre acontece na mão de quem vai em direção àqueles que estão com fome. Eles iam servindo os pães, os peixes, e não acabava. Imagina a cara deles. Lá no início, eles viraram para Jesus e falaram: Jesus, manda esse povo embora, Jesus, não tem comida aqui não. A gente não tem o que fazer com esse povo. Mandam eles para casa. Mas agora eles estavam vendo o milagre acontecer em suas próprias mãos. Todo mundo comeu e ficou satisfeito, porque a multiplicação aconteceu. Quando não tem multiplicação, somos impedidos de ver coisas extraordinárias. Quando a multiplicação acontece, a gente pode ver o privilégio de uma igreja se abrir. A igreja da Pavuna já é uma realidade porque uma célula multiplicou para lá. Porque alguém falou: eu abro a minha casa, eu lidero. Famílias e casamentos vão ser restaurados naquele lugar. Pastores vão ser formados naquele lugar. Milagres serão gerados naquele lugar, mas por conta de uma multiplicação. Deus está te levantando para você sair da mesmice, para você não aceitar mais a escassez, mas aceitar a abundância. Para de achar que o que você está vivendo já é bom. Deus tem algo muito melhor para a tua vida. E talvez você não está vivendo porque você acha que aquele pouco ali está bom. Não está bom não, irmãos. Eu nunca imaginei que com 26 anos eu seria enviado para cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas, de pastorear pessoas que tinham a idade de ser meu avô, meu pai. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ajudar Jesus na obra para que mais uma igreja fosse plantada. Mas eu entendi que eu não nasci para viver na escassez. Eu nasci para viver o extraordinário. E quando a gente olha para o nosso pastor presidente, para o nosso pastor regional, para o nosso pastor de missões,
É impossível a gente ficar acomodado com o pouco que a gente tem. Eu creio que vocês serão a maior igreja de São João. Não por vaidade. A gente não quer falar, nós somos a maior igreja, vai lá, o templo é lindo. Não. Por amor. Seremos a maior igreja de São João por amor. Por amor aos perdidos. Por amor àqueles que estão com fome. Por amor àqueles que estão no pecado, perdidos nas drogas. Seremos, para a honra e glória do Senhor Jesus, a maior igreja dessa cidade. Uma agência de envio missionário. Nós cremos nisso. Para finalizar, na parábola dos talentos, em Mateus 25, aquele servo que não multiplicou o seu talento, além de perder o que tinha, ele perdeu o seu propósito. Um tinha 5, um tinha 2 e um tinha 1. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 também multiplicou, mas o que tinha 1 enterrou o talento. Não fez nada com isso. O que ele fez? Perdeu. Perdeu o talento e também perdeu o propósito. Grave isso. A multiplicação te impulsiona a viver o chamado de Deus. Quando você multiplica aquilo que Jesus confiou a você, o seu coração arde em chamas pelo Evangelho, pelo amor de Jesus. Que você possa sair daqui hoje decidido a multiplicar a sua célula, os seus discípulos, o amor pela sua família, os seus recursos, que você possa multiplicar amor pelas pessoas.